Boa noite aos irmãos, graças a Deus pela oportunidade que nós temos mais uma vez de nos reunirmos na presença do nosso Deus. Convido a abrirem suas Bíblias para o livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Estaremos falando sobre o capítulo 15, mas leremos inicialmente alguns versículos para termos a informação do que se trata e depois, à medida que formos desenvolvendo o assunto, aplicaremos outros versículos. 1 Coríntios, capítulo 15. O cristão e as perspectivas da ressurreição. O cristão e as perspectivas da ressurreição. Versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão como o trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito a alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua orientação nessa noite, à luz da tua palavra, para que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que realmente seja necessário para vivermos os nossos dias aqui nessa terra, de forma a remir o tempo, Deus, para nos apresentarmos na tua presença, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Que não venhamos perder a perspectiva, Deus, de uma ressurreição do nosso corpo mortal, que será revestido da incorruptibilidade. Se nós temos alguém que ainda não tem essa certeza nessa noite, possa, à luz da tua palavra, tomar a decisão diante de ti. Graças te damos, pedimos então para nos ajudar a entender a tua palavra. Em nome de Cristo é que eu oro. Amém. O cristão e as perspectivas da ressurreição. Geralmente eu prego uma mensagem temática, um tema, 2 ou 3 pontos, mas essa será expositiva, então ela vai requerer um pouco mais de atenção e mais concentração para que a gente possa entender todo o contexto e as aplicações para a nossa vida. Deus, através do Espírito Santo, trata o tema da ressurreição dos crentes. Nós sabemos que haverá ressurreição tanto dos incrédulos como dos crentes, mas aqui Paulo está tratando especificamente da ressurreição do crente. No Novo Testamento, há palavras para ressurreição como anastasis, anasal, que é voltar a viver de novo,
e egeiro, acordar, despertar, levantar. Então, o que é ressurreição? Significa uma ação de ressurgir, uma vida nova, uma renovação, surgir novamente, voltar à vida, tornar a manifestar-se, viver de novo. Isso é ressurreição. E Paulo vai trazer a importância disso na vida do crente aqui nessa passagem. Paulo inicia ali o capítulo, se nós pegarmos o versículo 1º e 2º, também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Paulo sempre se preocupou em pregar o Evangelho. Ele está anunciando o Evangelho. Assim como ele recebeu, ele está anunciando o Evangelho. E qual é o Evangelho? Versículo 3 e versículo 4. O Evangelho é que primeiramente entregou, que ele recebeu que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressurgiu conforme as Escrituras. Isso é o Evangelho, isso é a chave do Evangelho. A base da pregação de Paulo sempre foi essa. Desde o momento em que ele viu a Jesus no caminho para Damasco e transformou a vida dele, ele passou a pregar essa mensagem, porque foi a transformação na vida desse homem e a esperança que ele tinha da vida depois desse mundo que levou ele a pregar o Evangelho. E é o fundamento, é a proclamação desta igreja. Nós pregamos o Evangelho, nós usamos esse púlpito para anunciar a vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo, nada mais. O restante é tudo consequência de bênçãos que Deus pode acrescentar na nossa vida, mas isso é o fundamento dessa igreja. Por quê? Porque a igreja está fundamentada em Jesus Cristo, na palavra de Deus. E ele segue argumentando ali a respeito disso, versículos 11 até o 18. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Haveis crido pela pregação, não porque eu estou dizendo, não porque eu estou pregando aquilo que Jesus Cristo me entregou. Eu recebi, estou pregando para vocês aquilo que eu recebi. Então, é isso que eu faço. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus que ressuscitou ao Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é em vão, e ainda permaneceis em vosso pecado. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, se Cristo não ressuscitou, não há esperança. É o que Paulo está dizendo. Mas eu estou pregando o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, que fez a sua obra remidora e nos dá a esperança de uma vida depois desse mundo. E Paulo continua seus argumentos, fundamentando do versículo 20 ao 35, nós não vamos ler, mas a partir do 35 nós vamos passar a tratar. Mas eu quero me ater, irmãos, uma coisa. Nessa semana nós tivemos a morte do irmão em Cristo, um irmão querido. E quando isso acontece, nós temos que ter em mente a nossa esperança. E o versículo 19 diz assim, ó: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se eu vivo para ter alguma coisa de Deus só nessa vida, eu sou um miserável, é o que o Paulo está dizendo. Porque a minha esperança, por maiores que sejam as minhas necessidades, não podem estar nas coisas desse mundo. É o que Paulo está dizendo. É o que ele está afirmando. Muitas igrejas ditas cristãs enfatizam o materialismo, o consumismo, como relacionamento com Deus, ao invés de enfatizarem a esperança da ressurreição, que mudou completamente a vida de Paulo, mudou a minha vida, mudou a tua, e pode mudar a tua se tu ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. Essa é a esperança viva do crente. O crente não deve temer a morte, porque Cristo passou a morte em nosso lugar. A morte é uma passagem, e nós já vamos ver o significado para o crente. Mas o crente vive por essa perspectiva. Então, irmãos, eu creio ser fundamental, e é o motivo de nós perseverarmos no caminho do Senhor por esse versículo. Esperar em Cristo para a eternidade, não nas coisas desse mundo. Nunca o irmão ou a irmã, ou você que nos visita, vai ver nós usarmos esse púlpito pregando algo que seja vantagem para esse mundo, mas sim para o mundo vindouro. Então, por mais que o crente não receba ou desfrute das bênçãos materiais que Deus pode
e concede nesse mundo, ele nunca poderá perder de vista a obra salvadora, vivificadora de Jesus Cristo, com as bênçãos celestiais que estão guardadas, as bênçãos eternas para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E quantas pessoas se deixam enganar por falsos discursos, em razão do materialismo. Graças a Deus que nós pregamos Cristo e esse ressuscitado, porque senão a nossa pregação é em vão. Ela não tem sentido, é o que Paulo diz. 1 Coríntios 1,9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 58 do nosso capítulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, por essa verdade, porque nós fomos chamados para a comunhão com Jesus Cristo, não para a comunhão com as coisas desse mundo. Sejam firmes, abundantes, perseverantes, porque o trabalho vosso não é vão no Senhor. Então, Deus nos chamou para sermos firmes nas promessas do Senhor. Então, como e com que corpo se fará a ressurreição? Como e com que corpo nós, crentes em Cristo Jesus, ressuscitaremos? Porque ele está dizendo, assim como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Mas como será a nossa ressurreição? Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com corpo virão? É o que Paulo está perguntando. Duas perguntas aqui nesse versículo. Paulo apresenta. Por quê? Porque as pessoas que ouviam a pregação de Paulo não criam na ressurreição, assim como muitos não creem na vida eterna. E Paulo está argumentando aqui. E ele fala assim, até num tom de ironia. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Como que debochando daquela incredulidade daqueles ouvintes que estavam ao redor de Paulo. Então, eles pensavam superficialmente, pensavam nas coisas como o homem pensa e não conforme Deus quer que pense. O crente, para o crente talvez seja mais fácil de entender, mas a pessoa que não tem Jesus Cristo como Salvador, talvez seja um pouco mais difícil entender que haverá essa ressurreição. Versículo 38, mas Deus dá o corpo como quer, e cada semente tem o seu próprio corpo. Então, pode-se dizer que na natureza, a planta viva, ela produz a semente. E a morte da semente produz uma nova planta. O processo requer que essa semente primeiro seja semeada e que morra, que ela veja a corrupção. Então, do meio da morte surge a vida de uma outra planta. Mas essa planta será igual a planta que originou ela. E nós vamos ver que o nosso corpo, quando ressurgir, não vai ser igual a esse corpo mortal. Por isso que eles não acreditavam na pregação de Paulo, porque eles achavam que esse corpo não poderia ressuscitar de forma a ir para o céu. E nós vamos ver da forma como o nosso corpo será ressuscitado. Então, a ressurreição dos mortos, ela vai obedecer essa mesma linha. Assim como se planta para que morra e depois cresça, vai ser assim, nós precisamos morrer para depois vivermos eternamente na presença do Senhor com um novo corpo. Então, a semente é um embrião que tem substâncias de reserva e tem uma casca, um invólucro em volta dela. A vida não está na casca, a vida está dentro do embrião, desse germen, né? De germen. Ela está lá dentro. O Senhor então disse que a semente, quando morre, ela só vai morrer quando for semeada. Além de morrer na aparência, ela morre também de verdade no sentido de que, uma vez semeada, apodrece e não mais poderá ser comida. Então, o nosso corpo, quando morrer, ele também vai apodrecer. Ele não vai ser mais útil para chegar na presença de Deus, mas ele, nós vamos ver que vai ser a base para a nossa transformação, para chegar na presença de Deus. Não será como a semente que vai gerar uma mesma planta, porque é o mesmo corpo. O nosso corpo vai ser transformado, vai ser diferente do corpo que nós levamos hoje. Então, mas precisa, assim como a semente, e a Paulo aqui está fazendo essa correlação, precisa cair e morrer, o nosso corpo também, para se apresentar diante de Deus renovado, precisa passar pela corrupção. Então, versículo 37 e 38, e quando semeia-se não semeia-se o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como o trigo e outra semente qualquer. Mas Deus dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo.
Então, no grão, não existe uma indicação de forma. Quando tu vê um grão, dependendo do grão, tu não sabe o que vai sair daquele grão. Não está dito lá que aquele grão vai ser determinado produto, a não ser que a pessoa conheça. Mas ele vai ter uma cor, ele vai ter uma altura, ele vai ter uma natureza que vai nascer dessa semente. Ele vai gerar uma vida dessa semente. Então, aqui fica claro que Deus está mostrando que o corpo mortal, ele será relacionado com a nossa vida eterna. Ele vai fazer parte dessa transformação para a vida eterna. Versículo 39. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e uma a carne das aves. Então, a diferença entre as carnes. Um animal tem um tipo de corpo, uma ave tem um tipo de corpo, o homem é diferente do animal, assim como o peixe. A distinção, versículo 40 e 41. Assim como há distinção nos corpos dos animais, há distinção no corpo terrestre e há distinção no corpo que será celestial. Ele não será o mesmo, apesar dele ser a base para a nossa ressurreição, ele não será o mesmo. Olha o versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, porque uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então, a distinção aqui está sendo feita por Paulo como uma obviedade, mostrando que o corruptível, esse meu corpo, ele não herdará o céu, mas ele será a base para que eu possa chegar na presença de Deus. Deus deu o corpo, e esse corpo, ele vai ser usado, transformado por Jesus Cristo. E nós vamos ver em que momento será transformado. Versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em corrupção, esse corpo é corrupto, mas ele será transformado. Então, corpo humano não herdará a glória de Deus. Ele é a base, mais uma vez, para ser revestido da glória do Senhor. Não serão todos iguais, os indivíduos com suas próprias personalidades e diferenciação. A natureza desse corpo, dos corpos dos salvos, sim, serão todos com a mesma glória. Apesar de nós termos corpos diferentes hoje, quando for ressuscitado, eles terão a mesma glória, a glória do nosso Senhor. Será uma mudança radical no nosso corpo. Porque Deus não pode ver a corrupção. A corrupção é o quê? É o pecado que habita no homem. Então, se o pecado habita em mim, mesmo que eu tenha o Espírito de Deus hoje, porque eu tenho Jesus Cristo como Salvador, e esse Espírito conspira contra o Espírito de Deus, esse corpo carnal conspira contra o Espírito de Deus, eu ainda vou ter um corpo revestido com a glória de Deus. Um corpo em que será incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, como é o corpo do nosso Senhor. Então, Paulo está respondendo: corpo natural, corrupto, frágil e desonra. Corpo espiritual, incorrupto, glória e poder. Por isso que ele diz: há corpos celestes e corpos terrestres. De maneira nenhuma o carnal poderá herdar a vida eterna. Romanos 8, de 1 a 13, Paulo fala sobre isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que nos livrou do pecado e da morte. Ele está falando aqui da morte eterna, longe de Deus. Então, esse corpo revestido da incorruptibilidade, conforme Romanos, é que será apresentado na presença de Deus. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mesmo que o pecado ainda esteja conspirando contra o Espírito de Deus, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo vivificará o vosso corpo mortal, que é esse corpo celestial que ele está dizendo aqui. Há corpos terrestres e há um corpo celestial que é revestido da glória de Deus. Então, essa é a perspectiva do crente, de que ele terá um corpo transformado, um corpo diferente
desse corpo. Por quê? Porque nesse corpo nós gememos, nesse corpo nós temos a natureza pecaminosa, nesse corpo nos impulsiona a fazer as coisas que não agradam a Deus. Quando nós formos revestidos com o corpo celestial, tudo isso será deixado para trás. Tudo isso não terá poder sobre nós, não teremos mais enfermidades, não teremos mais dores, não teremos mais frustrações, não teremos mais necessidades. Por quê? Porque nós seremos semelhantes ao nosso Salvador. Por quê? Porque Ele venceu a morte, a corrupção do nosso corpo, Ele venceu com a ressurreição ao terceiro dia. E é isso que Paulo prega, creia nessa verdade, anime-se nisso. Seja isso o teu estandarte para viver no presente tempo, independente das circunstâncias e dificuldades. Então, aquele corpo da ressurreição não poderá ver a corrupção, não poderá mais morrer, ficará eternamente na presença de Deus, porque a graça divina nos perdoou, nos redimiu, nos justificou, nos santificou para esse momento de ser revestido com esse corpo maravilhoso. E só quem crê em Jesus Cristo como Salvador será apto a ser revestido desse corpo. Não há outra forma que não crendo em Cristo como Salvador. Mateus 17, quando da transfiguração, Cristo está no monte com Pedro, Tiago e João, e Pedro, quando vislumbra Elias e Moisés, ele diz: Senhor, tu queres que eu faça três tendas, para que uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés? Mostra que haverá como reconhecer as pessoas. Então olha que glória, que maravilha, nós podemos encontrar as pessoas que têm a mesma profissão de fé quando chegarmos na presença de Deus. Essa é a esperança que nós temos. Nós vamos poder conhecer todos aqueles que nós amamos aqui nesse mundo e que tiveram a mesma fé que nós tivemos. A palavra de Deus mostra claramente, porque ninguém poderá deixar de reconhecer o outro, porque todos serão revestidos do corpo celestial. E isso acontecerá quando? Quando houver a primeira ressurreição. E nós já vamos ver em que momento acontecerá a primeira ressurreição. Será com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a esperança então do crente em Cristo Jesus. Nós temos essa esperança. Abra lá para 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Veja bem, Paulo aqui, assim como em Tessalônica existia dúvida sobre aqueles que morreram, aqui ele está tratando a mesma coisa aqui em 1 Coríntios 15, a dúvida das pessoas. Quem morreu, o que aconteceu, o que vai acontecer, como é que vai ficar a situação desse que morreu? E ele explica. Então não seja ignorante a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aqui dormir é morrer, que já morreram, né? Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, os crentes vivos, está dizendo aqui, eles terão um corpo transformado. Quando Cristo retornar para buscar a sua igreja, aqueles que estiverem vivos não experimentarão a corrupção, ou seja, não morrerão. Terão seus corpos transformados. No abrir e no fechar de olhos seremos revestidos da glória de nosso Senhor. O apóstolo aqui está ensinando que a mudança dos corpos, tanto dos vivos como dos mortos, terão a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que estão mortos, a esperança de ressuscitar e ser revestido com o corpo de Cristo, semelhante ao corpo de Cristo. E nós que estivermos vivos, não experimentaremos a morte, seremos transformados no abrir e no fechar de olhos e encontraremos nosso Senhor nos ares. Tudo porque Cristo ressuscitou, venceu a corrupção e nos dá direito à vida eterna.
Então, Paulo chama isso de redenção do nosso corpo. Ou seja, a transformação daquilo que é corruptível naquilo que não é corruptível. Quer dizer, a incorruptibilidade. Por quê? Porque terá a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o corpo será o mesmo que aquele quando Cristo ressuscitou e passou os 40 dias aqui antes de ascender ao céu, nós não sabemos, a palavra de Deus não dá esses detalhes, mas será glorioso tal como o corpo dele, porque só a glória de Deus permitirá nós chegarmos na presença de Deus. Então essa glória nós teremos. Hoje nós não trazemos essa glória, mas nós receberemos por causa do nosso Salvador, que morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando Cristo ressuscitou Lázaro, quando ele ressuscitou a filha de Jairo e outros vários do Velho Testamento que ressuscitaram, eles tornaram a alma deles e o Espírito tornou aquele mesmo corpo. Aquele corpo era corruptível. Eles ressuscitaram, mas aquele corpo era corruptível. O nosso não será corruptível, porque será revestido da imortalidade. Será revestido da imortalidade. 2 Coríntios 5, de 1 a 8. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, ou seja, tabernáculo, corpo, nosso corpo, quando ele se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. É um novo corpo, está falando do novo corpo. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, porque não queremos ser despidos, mas revestidos para o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, para que isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas tendo confiança e desejando antes deixar o corpo para habitar com o Senhor. Quantas vezes Paulo mencionou que ele preferiria muito mais estar na presença de Deus, pela esperança que ele tinha de ser revestido da glória do Senhor, do que continuar nesse mundo. Mas ele dizia, ainda Deus está me usando nesse mundo para levar o Evangelho. E é isso que Deus quer de nós, irmãos, que nós tenhamos ânsia para ser revestido dessa imortalidade, dessa incorruptibilidade. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo, desejamos ardentemente proclamar o Evangelho. Desejemos isso, irmãos. Por quê? Porque a forma com que Deus tem para usar, para que outras pessoas possam conhecer Jesus Cristo como Salvador. E ainda Ele nos mantém nesse mundo por esse motivo. Porque se nós temos uma promessa maior, por que Deus não nos leva logo? Não, porque Deus tem um propósito. Porque Ele não quer que ninguém se perca, como diz o apóstolo Pedro. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento dessa verdade, essa esperança de se revestir da incorruptibilidade, porque Cristo nos dá vitória. Então temos da parte de Deus essa certeza, esse edifício, essa casa, esse novo corpo feito pelo Senhor. Esse é a esperança que eu devo viver e que o irmão deve viver. Não detenhas, quando o Senhor disse Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quer dizer, prega o Evangelho, essa é a nossa responsabilidade. Versículo 44 a 49, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último homem Adão em espírito vivente. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha só a explicação do apóstolo: o corpo natural e o corpo espiritual, o animal e o espiritual. O primeiro corpo, ele disse, que vem de Adão, é o primeiro corpo. Esse é o psíquico,
é quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou a alma vivente. Esse é o psíquico, esse é o primeiro corpo que nós recebemos, criado por Deus, tirado da terra, que é corrupta. Por meio dos sentidos, o corpo presente recebe impressões e expressa sentimentos. Então, o natural, ele é conduzido pela alma. E a alma faz com que externe os sentimentos. Falávamos com o irmão Paulo na semana passada sobre esse aspecto, né? De que a diferença entre a pessoa que é conduzida pelo Espírito e a pessoa que é conduzida pela carne. Por quê? Porque a alma é que dá a impressão ao homem. Porque a alma, ela está cercada pelas coisas desse mundo e impregna no Adão, no homem primeiro, todas as impressões do mundo para que o homem pratique as coisas do mundo e não as coisas eternas. Por quê? Porque isso faz parte do sopro que Deus deu ao homem. O Espírito recebe impressões espirituais também. E ele passa essas impressões espirituais para a alma. Então, aquele que tem Jesus Cristo como Salvador, além da alma, ele tem o Espírito do Deus vivente nele, que está lá brigando, conspirando contra as coisas do mundo, as coisas que a alma tenta impregnar contra o Espírito. Mas o crente, ele tem ambos. O homem natural não tem. Por quê? Porque ele não recebeu o penhor, que é o selo do Espírito Santo de Deus. Ele não está, ele só está vivendo conforme a sua alma o conduz nesse mundo depravado, corrupto. E é assim que ele vive. Então o corpo da alma que nós recebemos de Adão e que foi adaptado para que a alma pudesse estar em contato com o mundo, é para nós vivermos aqui. Quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar em espírito. E vamos receber a nossa habitação transformada. Por quê? Porque a nossa alma não vai poder habitar no espírito, porque ela está impregnada das coisas desse mundo. Agora, o que é espiritual, que tenta dominar o carnal dentro de mim, esse sim é o que vai prevalecer, que vai receber todo o revestimento desse novo corpo. E isso é o que a palavra de Deus diz claramente. Então, esse corpo que se corrompe com a morte, que é motivo de dores, sofrimentos e vergonha, ele conspira contra o Espírito de Deus naquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Mas ainda assim, se nós permitirmos, o Espírito vai dominar essas coisas do carnal. E o outro corpo, como ele diz, é o espiritual, o pneumático, o Espírito. Então, assim como em Adão nós recebemos por geração natural daquele corpo as coisas impregnadas do mundo, da alma, na pessoa de Jesus Cristo nós somos impregnados das coisas eternas, das coisas de Deus, das coisas relativas à palavra do Senhor, das coisas relativas à incorruptibilidade que nós, como crentes, precisamos viver de forma santa no presente momento, como crentes, para nos prepararmos para revestirmos dessa incorruptibilidade. Então o crente, mesmo que ainda não esteja revestido da incorruptibilidade, tendo o Espírito de Deus, ele deve viver de forma com que agrade a Deus nesse mundo, de forma santa, irrepreensível. E isso é uma luta diária. Por quê? Porque a minha alma, o meu eu, está conspirando contra o Espírito de Deus. Mas o homem natural não tem esse poder de vencer esse mal. Nós, como crentes, através da palavra do Senhor, da dependência do Espírito, podemos vencer, porque Deus nos deu essa graça maravilhosa desde o momento que nós recebemos a Cristo como Salvador. Por quê? Porque Ele venceu a morte, Ele venceu a corrupção e nos dá esse poder sobre a nossa vida, mesmo aqui nesse mundo. Então olha que esperança, olha a perspectiva da esperança que o crente tem. Então não dá para comparar com a semente e a planta que produz, pois cada semente produz uma planta semelhante à que produziu a semente. Enquanto que o corpo da ressurreição, ele produzirá obras diferentes dessa parte corrupta que hoje habita em nós. Porque nós ressuscitaremos num corpo transformado na glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a promessa da palavra de Deus, como nós lemos. E nós devemos viver por essa promessa, devemos viver, não nos abater. A nossa cidade está nos céus, diz Filipenses, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si as coisas
todas as coisas. Então, o natural não vai mais conspirar contra nós, irmãos, quando nós estivermos na eternidade. E essa é a nossa viva esperança. E ele segue aqui falando, versículo 47 a 49. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais os celestiais. E assim como trouxemos imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então ele está mostrando a diferença do homem salvo e do homem que não é salvo, pela forma como ele se conduz nesse mundo, porque o Espírito de Deus dá a diferença, o Espírito de Deus dá o padrão da vida eterna que nós recebemos, e é isso que Paulo está preocupado em mostrar para esses ouvintes, de que há uma esperança muito maior. Não se preocupe se esse corpo morrer, ele vai ficar aqui no pó, ele vai servir só para ser ressurreto, para ser glorificado, mas ele não tem poder nenhum sobre nós, no sentido da eternidade, mas o Espírito que Deus nos deu, esse sim vai nos dar a vitória. Então, a conversão é o passo inicial para que possa ter a esperança de ter o corpo revestido de glória um dia. O primeiro homem foi da terra, do pó terreno, tais como todos os seus descendentes. Por quê? Porque a natureza é terrena, porque a natureza é pecaminosa. O segundo homem é do céu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Evangelho que nós pregamos, que veio a esse mundo para viver, morrer, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. Então, ele se encarnou num corpo semelhante ao nosso, viveu nesse mundo sem pecado, sem corrupção nenhuma, para nos dar os passos de como nós devemos viver no presente tempo, tendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos dá a forma como nós podemos nos preparar para sermos revestidos desse corpo glorioso como ele foi. A diferença é que nós pecamos, vamos continuar pecando, mas temos essa esperança de revestirmos desse mesmo corpo glorioso do nosso Senhor e Salvador, que não pecou. E ele nos dá o poder, se nós assim desejarmos, de servir ao nosso Deus, de forma a nos prepararmos para chegar na presença de Deus. Assim como é o celestial, todo que tem Jesus Cristo como Salvador será revestido desse celestial. Essa é a perspectiva que o crente tem em viver e que um dia terá o corpo ressuscitado. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por glória e virtude, pelas quais ele nos deu grandíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência do mundo há. Escapamos da corrupção desse corpo pela salvação em Jesus Cristo. E essa é uma grandíssima promessa, como Pedro diz, preciosa para nós vivermos. E ele está dizendo: viva, espere em Cristo, não só nessa vida, espere em Cristo nessa certeza de revestir desse corpo glorioso. Versículo 50. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O sangue não será a base da vida nesse corpo. Não haverá mais sangue, porque não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Haverá sim a glória do nosso Senhor no nosso corpo, isento do sangue, que é esse sangue carnal. O Espírito é que será o veículo que nos guiará eternamente. Esse mesmo Espírito que guia nós hoje, nesse corpo que conspira contra o Espírito de Deus, esse Espírito que nós temos será o nosso guia eterno. Por isso que o celestial é diferente do terreno. Adão é do pó, os seus descendentes da mesma forma. Cristo é do céu, espiritual celestial, aquele que tem ele como seu Salvador da mesma forma. Mas para isso precisa crer que ele veio a esse mundo para morrer pelo teu, pelo meu pecado. Versículo 50, 53. E agora digo, irmãos, isto, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui ele está repetindo lá o que nós falamos sobre 1 Tessalonicenses 4. Num momento, num abrir e num fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é natural se revista da imortalidade. Então, está aqui, ele está mostrando aqui que a necessidade de uma ressurreição, a necessidade de um novo corpo para aquelas pessoas que imaginavam que depois de morrer não tinha mais esperança. Não, tem esperança para aquele que tem Jesus Cristo como Salvador. Será uma mudança que a Bíblia não entra em alguns detalhes sobre essa mudança, mas será revestido da glória do Senhor. Num abrir, num fechar de olho. Paulo diz ali, é um mistério. Algumas coisas, nós, homens naturais, não precisamos para crer em Jesus Cristo como Salvador. Porque muitas vezes o homem não quer crer em Jesus Cristo como Salvador, porque o Evangelho é simples. Mas o homem transforma a simplicidade do Evangelho em algo que ele quer aplicar na sua forma de raciocinar, mas o Evangelho é tão simples. Paulo falou, porque eu recebi o que vos entreguei, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, que foi sepultado, segundo as Escrituras, e que ressuscitou o terceiro dia. Que é mais simplicidades que isso? Isso é pela fé que se crê, não é por raciocínio, por lógica, não, é pela fé. Pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É tão simples, por quê? Porque o homem quer fazer as coisas do seu jeito para ele receber glória e não glorificar a Deus através da salvação simples que Deus dá em Cristo Jesus. E ele está falando isso para o seu público. E nós sabemos aqui, irmãos, que o público de Paulo também tinha os saduceus e tinha os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, anjo e espírito, e os saduceus não acreditavam em nada, que não havia mais esperança depois da morte. Então ele está narrando para essas pessoas também. Será que nós não temos fariseus e saduceus hoje no nosso meio também? Pessoas que não acreditam em nada. Por quê? Porque querem acreditar do seu jeito e não nas simplicidades que é o Evangelho. É tão simples, mas o homem natural complica. Por quê? Porque ele está impregnado de ideologia dos aspectos desse mundo e é difícil para ele crer na simplicidade do Evangelho. Mas a oportunidade de Deus é aberta para as pessoas. E ele diz que, sem dúvida, haverá uma continuidade de vida depois desse mundo. Sem dúvida. Paulo está aqui afirmando, garantindo, depois que tu morrer, em algum momento, não é o tema da nossa mensagem aqui, vai haver continuidade de vida. E essa vida sem Jesus Cristo será longe de Deus. Será a condenação eterna. E ele diz, nem todos dormiremos, conforme nós lemos lá também em 1 Tessalonicenses 4,17, porque seremos transformados. Aqueles que não morrerem, como morreu o nosso irmão Daniel nessa semana, quando Cristo voltar, ele receberá um corpo transformado. Aquele corpo que está lá na corrupção receberá a glória do Senhor, assim como meus pais, como muitos irmãos dessa igreja que já partiram para a eternidade, estão hoje com os corpos ali enterrados. Seu espírito está com Deus, mas vão receber o espírito e encontrar o corpo revestido com essa glória. E nós, que não dormiremos, que não morrermos, seremos transformados. É um mistério, mas é o que diz a palavra de Deus. Paulo diz, é um mistério, mas creia nessa verdade. Tenha essa expectativa, tenha essa perspectiva, porque se Jesus Cristo voltar hoje, como tu estás preparado para recebê-lo? Já crê nele como Salvador? Se não crê, será condenado eternamente, porque não creu no Filho de Deus, que é o Evangelho que Paulo prega. Mas há a oportunidade de crer, se preparar. Por quê? Porque Jesus Cristo é o suficiente para nós, pecadores. Quando nós confessamos nosso pecado, nós somos perdoados. Ele é o único que pode dar perdão. Eu posso perdoar o irmão ou a irmã por alguma coisa que tenha feito de mal para mim, mas eu não posso dar vida eterna para ninguém. Jesus Cristo perdoa e dá vida eterna. Por isso que eu digo, a nossa esperança em Cristo, se é só nesse mundo, nós somos miseráveis. Nós temos a esperança de vida eterna. E Paulo está dizendo isso. Pense nisso. O corpo transformado, revestido de glória, o corpo ressurreto, semelhante ao corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aqueles que morreram e para aqueles que estiverem vivos
sendo transformado. É um mistério, mas é o que a palavra de Deus prega e nos dá, porque aos homens está ordenado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Não terá uma segunda oportunidade, não terá uma volta para esse mundo. Morreu, vai para a corrupção. Haverá duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos. Paulo aqui está tratando, e é o nosso tema, a ressurreição dos justos, que vão receber essa glória. Os injustos, a palavra de Deus não diz como será o corpo deles, não compara o corpo deles com nada, mas eles vão ser lançados no lago de fogo de enxofre, eternamente com Satanás, por rejeitarem a salvação simples em Jesus Cristo. Então a ordem natural, irmãos, é essa: aos homens está ordenado morrer uma única vez. Quer dizer, quem nasceu, saiba que vai morrer, não tem escapatória, a não ser que Jesus Cristo volte. Mas se Jesus Cristo voltar, tem Ele como Salvador para ser revestido de glória? Senão vai morrer eternamente longe de Deus. A morte será vida longe de Deus, eternamente no lago de fogo. Mas é a ordem natural, e nós temos essa esperança. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem pedido a isso a Deus, para que o reino de Deus possa ser visto na minha, na tua vida, no presente dia? Temos desejado viver o reino de Deus hoje, nos preparando para sermos revestidos dessa glória? Ou temos andado impregnados ainda pela nossa alma com as coisas desse mundo, mesmo sendo salvo, nos dedicando muito mais às coisas desse mundo do que às coisas de Deus? A perspectiva da ressurreição dos crentes é esperar o nosso Senhor, vivendo o reino de Deus no presente dia, não só de boca na oração do Pai Nosso ou como quando nós oramos. A certeza, irmãos, de que não haverá corrupção, não haverá mais morte. Por quê? Porque nem a carne nem o sangue herdarão o reino de Deus, só esse corpo glorioso, revestido do nosso Senhor e Salvador, que foi mesmo que revestido do nosso Senhor e Salvador. Então, para viver nesse presente mundo, almeje viver hoje o reino de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisso? Crês tu nisso? Que se tu morrer hoje, um dia tu vai ressuscitar e ser revestido desse corpo glorioso? Se não crês ainda, nosso convite é para que creia em Jesus Cristo como teu Salvador. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive em Cristo será revestido desse corpo. Todos nós seremos transformados. A vitória sobre a morte. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E diz o versículo 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre a morte somente por Jesus Cristo. Por quê? Porque aquele que tem o império da morte, que é Satanás, foi vencido por Cristo na cruz. Ele ainda milita nesse mundo, ele ainda engana muitos, mas ele já foi vencido. Ele não tem poder sobre aquele que já tem Jesus Cristo como Salvador. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 12, 14, 1 João 3, 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Por isso que ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Eu venci na cruz, no momento em que eu fui crucificado. Porque me sepultaram, mas eu ressuscitei ao terceiro dia. E isso é que nos dá a vitória sobre
a morte. Cristo assegura essa vitória. E nós pregamos porque nós desejamos que todo aquele que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador venha ao conhecimento dessa verdade. Porque, conforme nós já falamos em 1 Pedro, o Senhor não quer que ninguém se perca. Mas hoje pode ser o dia em que Cristo volte e nós que estamos vivos em Cristo sejamos arrebatados. E aqueles que morreram em Cristo receberão o corpo glorificado. Mas você, se está aqui sem Jesus Cristo, está sem esperança. Não poderá. Vai experimentar a morte. E a morte é a morte eterna longe de Deus. Essa é a morte. E aí será lançado no inferno. Não terá vitória sobre o inferno porque não crê em Jesus Cristo. Não terá vitória. Então, o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Isso aqui é um cântico que o crente tem sobre a vitória, sobre a morte. É o cântico de vitória do crente. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. A condenação da lei estava sobre nós, mas Cristo morreu, foi tragada a morte, aniquilará a morte para sempre. Assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo da terra, porque o Senhor o disse. Oséias 13:14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido aos teus olhos. Então, para nós temos essa certeza de vitória em Cristo. Deus cumpriu em Cristo a vitória sobre a morte. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. O pecado clama por condenação que a lei estipulava. E a morte é a sentença por quebrar a lei. A esperança do crente, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo veio a esse mundo. Viveu de forma irrepreensível. Ele cumpriu toda a lei, porque nós éramos e somos incapazes de cumprir a lei. Ele cumpriu toda a lei para nos dar vitória sobre a morte. Porque o homem é incapaz de cumprir a lei. Por isso que ele precisa de Jesus Cristo. Cristo operou em nosso favor, recebendo sobre ele o golpe do pecado, recebendo sobre ele o golpe da condenação da morte. Só que o corpo dele não ficou no sepulcro. Ele venceu a morte, foi crucificado no nosso lugar, nos dando assim vida eterna, nos libertou da condenação que a lei do pecado pela lei estipulava para nós. Somos salvos por sua graça remidora. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Capítulo 1 desse mesmo livro de 1 Coríntios, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel, tendo todas as coisas que nós temos em comum em Jesus Cristo. Então, Ele providenciou todos os recursos necessários em Cristo para nos justificar. Por quê? Porque Deus é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, abunde nessas verdades, como Paulo diz assim: portanto, amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na boa obra. A boa obra é mostrar aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Mostrar que Ele tomou a condenação do pecado, da separação eterna de Deus sobre Ele para me aproximar do Deus Todo-Poderoso. Mas para isso eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui está pregando o Evangelho, a verdadeira doutrina. E é o que nós pregamos, irmãos. Nós não pregamos nada mais do que isso. Porque senão tu vai sair daqui, se não tem Jesus Cristo como Salvador, enganado, voltar para a sua rotina da semana, voltar para a sua vida, conduzida por sua alma, impregnada das coisas desse mundo, sem esperança eterna. Miserável, conforme diz a palavra do Senhor, somos mais do que miseráveis, se não temos esperança
em Jesus Cristo. Efésios 4, 14 e 15, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados por vento de doutrina, pelo engano de homens, com astúcias que enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade de amor, cresçamos em tudo na cabeça que é Cristo. O desafio para o crente é crescer no entendimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para abundarmos, para esperarmos esses dias gloriosos de sermos revestidos do nosso corpo, ou porque vai ser transformado, encontrando o Senhor nos ares, ou porque nós morremos e Ele será aquele que está lá corrupto, receber a glória do nosso Senhor. Nosso trabalho não será vão, mas para isso precisamos arregaçar as mangas e viver por essa perspectiva. Possa ser o seu desejo nessa semana, o meu desejo, irmãos, de mostrar às pessoas que vivem nesse mundo sem esperança, que eles podem ter essa mesma esperança. A palavra de Deus é clara a respeito da ressurreição, para justos e para injustos. Não há como negar, a pessoa pode até querer se enganar, mas ela não pode negar. E um dia será cobrado da pessoa, quando chegar diante de Deus. Por que não creu em mim como Salvador? Ah, mas não sei o que, começar a dar desculpa. Para longe de mim, para o lago de fogo, separado para Satanás e para ti, porque ouviu a palavra e não creu. Então, nosso desafio é para que creia, não negue a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponha fé no nosso Senhor, como Paulo fala, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se tu não crê, nós convidamos para que possa crer, para que possa participar dessa ressurreição gloriosa, literal, real, física, de receber um corpo glorificável, incontestável como o de Jesus Cristo. E é o que nós pregamos, esperança que eu vivo, que tu deve viver. Creia nessa perspectiva se ainda não crê. Não saia daqui hoje sem falar conosco, se você ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. Pode ser a última oportunidade, mas a palavra de Deus ainda foi aberta. Por quê? Deus não quer que tu se perca, mas para isso somente tu pode tomar essa decisão.